Olá, queridos alunos, eu sou a professora Liliane Rodrigues, professora de língua inglesa do segundo ano regular, turno manhã. Inicialmente, eu já peço a vocês que peguem um livro de inglês e coloquem na página 58. Esse mês a gente vai iniciar nossas atividades com as atividades textuais, como sempre, né? Em seguida, nós trabalharemos a parte gramatical, que esse mês trata do grau do adjetivo, comparativo, superlativo, né? Para trabalhar as atividades textuais, eu escolhi o texto da página 58, que também está interligado com a gramática do mês. Esse mês nós veremos o grau do adjetivo e aqui a gente já consegue perceber a formação desse grau do adjetivo em algumas frases, certo? Terminação R, acompanhada pela partícula ten. A gente vai ver como funciona esse grau do adjetivo também no contexto, né? Vou contextualizar a gramática para vocês também. Mas agora a gente vai se ater aqui às estratégias de leitura que a gente sempre usa para entender os textos em língua inglesa. Primeiro, eu enviei uma atividade em PDF para vocês, onde pede que vocês retirem desse texto, identifiquem e retirem todas as cognatas, né? Todas as cognatas. E o que são palavras cognatas eu já mostro com exemplos. No título nós temos duas palavras cognatas. Temos duas. São palavras que estão escritas em língua inglesa, mas que a sua tradução e a sua escrita são idênticas ou parecidas com a língua portuguesa, né? Com a sua significação em língua portuguesa. Tem alguns casos até que são idênticas, né? Acho que no texto eu ainda não identifiquei nenhum caso idêntico, mas são as chamadas cognatas que vocês conhecem muito bem. E ao longo do texto vocês vão encontrar muitas cognatas, ó. American, mattress, temos também probable, né? Então, assim, vocês vão identificar as cognatas, copiar lá na primeira questão. Depois, a gente vai procurar no texto 3 palavras que se repetem. Quanto mais uma palavra se repete no texto, mais reforça a ideia do texto, né? Então, vocês vão identificar, retirar do texto 3 palavras que se repetem. Se não souberem a tradução, pode até pesquisarem, né? Depois eu quero que vocês procurem no texto 5 palavras-chave. E o que são as palavras-chave? São as palavras mais poderosas de um texto, são as palavras que mais nos ajudam a entender a essência desse texto, o tema principal dele, né? Um exemplo de palavra-chave, vou dar um exemplo para vocês, seria essa aqui. É uma palavra muito forte, onde ela traz assim informações principais e primordiais para o texto. Então, vocês vão procurar palavras assim, fortes, poderosas, que nos ajudam a entender o texto, né? Esse texto não é regra geral em inglês, mas esse texto está carregado de informações não verbais. Que são informações não verbais? Essas imagens aqui, imagens de animais, né? Nós temos também imagens de pessoas. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Qual a relação delas com esse texto? A mesma pergunta também eu dirijo à imagem dos animais. Que relação eles têm com esse texto? Lá eu peço também para vocês identificarem números. Esse texto tem números. Não todos, gente, apenas alguns. Ó. Tem um ano que aconteceu em 1996. O que significa esse número no texto? Tem essa pontuação aqui, metros, seria uma distância. Distância de quê? Né? Qual relação esse número, qual informação nova esse número, né, traz ao texto? E também eu peço para vocês identificarem nomes de pessoas e dizerem quem são essas pessoas, ó. Famosíssimo Usain Bolt, Charlie Austin, né? Mike Powell. Então, assim, são informações, esse texto está recheado de informações para que a gente entenda o texto. Então,
Lá no PDF, vocês vão colocar as respostas, as informações colhidas dentro desse texto. Então, boa sorte. Qualquer dúvida, estarei no privado. É a nossa primeira atividade de maio e eu estou à disposição para ajudá-los. Em seguida, depois que a gente concluir essa atividade, nós iremos trabalhar o grau do adjetivo e eu vou aproveitar e usar esse texto também para a gente entender as regras de formação do grau do adjetivo. A gente vai trabalhar a gramática de forma contextualizada também. Então, boa sorte e obrigada!